Se você é da turma que ama o VAR, tá no lugar certo. Já se é da turma que odeia o VAR, também está no lugar certo. Porque hoje eu vou desmistificar algumas verdades e não verdades sobre o VAR. Te peço para ficar nesse vídeo, mas antes disso já dá o like, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo com seus amigos que amam ou que odeiam o VAR. Bora lá? Para fazer esse vídeo, eu tomei como base o manual da CBF, que traz todo o protocolo do VAR. O princípio básico do VAR é interferir em casos de erro claro e óbvio e infração grave não vista pelo árbitro. Aí entra uma questão muito importante já no começo, que é interferir. Muitas vezes os torcedores têm achado que o árbitro dentro de campo, ele pode olhar para um lance e não tomar uma decisão e chamar o VAR. É exatamente o contrário. É o VAR que deve chamar o árbitro. E para que se configure que o VAR possa chamar o árbitro, tem que ter uma decisão primeira dentro de campo. Por exemplo, se tem um pênalti, um possível pênalti, o árbitro não pode se ausentar e falar no microfone tipo, ah, VAR, e aí, foi ou não foi? Não. Primeiro, o árbitro tem que tomar uma decisão dentro de campo. Só a partir dessa decisão dentro de campo que o árbitro de vídeo pode interferir, entendeu? Então, o juizão dentro de campo, ele não pode ter a não decisão. Pelo contrário, ele tem que decidir. E aí, se o VAR acha que aquela decisão dele pode estar cometendo um erro grave ou óbvio contra o resultado do jogo, aí sim ele chama o árbitro para poder retrucar, para poder dar uma segunda ideia que ajude o juiz dentro de campo a tomar a sua decisão. Ah, mas aí surge a primeira pergunta. O que é esse erro claro e óbvio? Bom, tem 4 situações de jogo que configuram erros claros e óbvios ou infração grave não percebida, que são situações que influenciam diretamente no resultado da partida. Bom, beleza. Então você já entendeu a ordem, que é decisão dentro de campo, VAR, e não o contrário. Não se pode ter um lance em que o árbitro fique esperando a decisão do VAR para depois tomar a sua. Não, é o contrário. Primeiro o árbitro dá a sua decisão, depois o VAR pode chamar. Não é sempre que o VAR chama que o árbitro deve ir à tela. E o VAR não pode mandar o árbitro ir à tela. A gente tem que ter uma coisa em mente, que é o seguinte: a decisão final sempre é do árbitro de campo. Então, o que a gente vê que o árbitro de vídeo faz? A partir do momento que a galera lá detectou que a decisão do árbitro pode não ter sido acertada, eles falam, olha, sugerimos revisão. O árbitro em si, ele pode falar, não, tenho certeza, estou convicto, não vou ver. Porque aí, isso acontece em questões, em lances interpretativos. Por exemplo, uma falta, uma possível falta, possível cartão. Aí o árbitro pode falar, não, eu vi, principalmente em pênalti, eu vi, estou convicto, não quero ir para a tela. Como a decisão final é do árbitro, ele assume risco. E muitas vezes também tem um trabalho que a gente chama de VAR silencioso. Os árbitros, eles revisam todos os lances capitais. Só que nem sempre ele precisa falar pro árbitro de campo o que eles estão vendo. Por exemplo, depois de um gol, está tudo regular, eles podem ver que o árbitro põe a mão no ouvido, mas não necessariamente tem um debate. Só aquela checagem de, opa, tá tudo certo. Então ele só vai chamar o árbitro quando ele notar um possível erro. E aí, beleza, chamou. Vamos supor que o árbitro aceitou ir à tela. Ele pode manter a primeira decisão, que foi a decisão em campo, ou ele pode trocar a decisão a partir do que ele vê no VAR. O VAR não apita para o árbitro, ele dá a sugestão. Ele é mais um dos assistentes em campo, como o bandeirinha é, como o quarto árbitro é. Então ele não tem o trabalho de apitar, ele tem o trabalho de dar nas mãos do árbitro um novo recurso para que ele possa tomar as suas próprias decisões. O único caso em que o VAR chama o árbitro sem uma decisão prévia dentro de campo é nos casos de houver alguma agressão não percebida pelo árbitro. Vamos supor que o árbitro está de costas acompanhando o lance na frente dele e algum jogador longe da disputa da bola agride outro atleta. Se for numa configuração
que ninguém em campo conseguiu perceber, aí sim o VAR pode chamar e informar para o juiz de campo que teve uma obstrução, uma falta. Fora disso, o VAR não chama. Toda vez que a gente vê um lance, não adianta a gente falar que o juiz tem que chamar o VAR. Por que o juiz não chamou o VAR? Não é assim. O VAR não é um recurso especial que você fala, ajuda nós aí. Tem que partir do VAR. E aí também não adianta os jogadores em campo que ficam pedindo VAR, treinador que fica pedindo VAR, não é assim. Ele não é um recurso para ser acionado quando a gente quer. Aí entra uma questão interessante que é, o VAR, ele não é mecânico. Eles são só mais árbitros interpretando imagens. Isso sugere que ele pode sim ter erros, porque o mesmo lance, os árbitros de campo, os árbitros no VAR podem não interpretar falta. Por quê? Porque falta é interpretativa. Eu posso olhar para um lance e achar faltoso, você que está aí do outro lado pode olhar e não achar. Isso ocorre também entre os árbitros. Então por isso que acontece da gente ver um lance e falar como que o VAR não chegou. O VAR são seres humanos, o VAR são outros árbitros. O único caso que o VAR é o VAR, os dois únicos casos na verdade, é saída de bola e impedimento, porque aí você tem recursos técnicos que fazem linha de impedimento, fazem linha da bola e aí sim a tecnologia trabalha sozinha, mas em todos os outros casos a tecnologia trabalha junto com o árbitro. Então, um grande problema que talvez a gente vê refletido no Brasil é que não adianta só implementar o VAR e se esquecer da melhoria dos árbitros, porque são só novos árbitros em campo. O mais importante é o treinamento e a reciclagem dos árbitros para que eles sejam bons, independente do uso do VAR ou não. E aí eu trouxe só umas imagens de sinalização do VAR, que é muito interessante. Primeiro, sabia que segundo a regra, não pode formar aquela rodinha ao redor do árbitro, por isso que toda vez que acontece um lance, o árbitro afasta os jogadores. Por quê? De acordo com a regra do VAR, toda a ação do árbitro durante a checagem tem que ser vista. Então, se ele tá conversando, isso tem que ser visto. Se ele não tá conversando, isso tem que ser visto. Todo esse processo de checagem, o árbitro dentro de campo tem que ser monitorado. Outra coisa, toda vez que ele estiver ouvindo a checagem, ele coloca a mão no ouvido e para. Essa é uma sinalização clara de VAR. Outra é que toda vez que já virou famoso, já virou meme, toda vez que ele vai no quadro do vídeo ver, ele tem que fazer o sinal de vídeo. E quando ele sai e vai dar sua decisão, ele novamente tem que fazer o sinal de vídeo. Algo que já virou corriqueiro aí no futebol. Bom, espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre o trabalho do VAR, principalmente para tirar essa confusão de que o árbitro que chama o VAR, entender de fato o que acontece. Você gostou? Não gostou? Deixa aqui nos comentários, me fala o que você acha do VAR, se ele melhora o futebol ou não. Te aguardo no próximo vídeo. Também não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar com a sua galera. Beleza? Até mais!